Graça e paz aos meus irmãos do grupo Adventistas do Sétimo Dia, Corrente de Oração, Unidos em Oração e de todos os lugares que nos ouvem. Bendito seja Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nos abençoe nesse momento que eu estudo a tua palavra e nos dá o Espírito Santo para nos conduzir, Senhor, no entendimento da mesma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda com o nosso tema, o médico é um educador. O nosso verso de hoje está em 1 Coríntios 9, 24, que diz: os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Na luta em que nos achamos empenhados, podem ganhar todos quantos se disciplinarem a si mesmo pela obediência aos retos princípios. A prática desses princípios nos detalhes da vida é demasiado frequente e considerada como em si mesma, sem importância, coisa muito trivial para exigir atenção. Mas em vista das consequências em jogo, coisa alguma daquilo com que temos de trabalhar é insignificante. Toda ação lança seu peso na balança, não é? Que determina a vitória ou a derrota na vida. O texto nos manda: correi de tal maneira que alcanceis. Esse é o mandado do Senhor, não é verdade? 1 Coríntios 9, 24. Quanto aos nossos primeiros pais, o desejo imoderado trouxe em resultado a perda do Éden. Olha bem, a temperança em todas as coisas tem mais que ver com nossa restauração do Éden do que o homem imagina. Olha bem, se nós olharmos como é significativo o fato de que Adão falhou no apetite, foi exatamente onde o segundo Adão, que é Cristo, precisou vencer. Não é verdade? E ele foi quem disse que não era só de pão que viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha bem o que diz ainda a serva do Senhor. Ela diz assim aqui, ó: indicando a renúncia praticada pelos competidores nos antigos jogos gregos, escreve o apóstolo Paulo: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, sim, combato não com combate no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não seja, de alguma maneira, venha a ser reprovado. Isaías 9, 25, 27. O processo de reforma depende de um claro reconhecimento da verdade fundamental. Ao passo que, de um lado, espreita o perigo em uma estrita filosofia e numa rígida e fria ortodoxia, há, por outro lado, o maior perigo em descuido e liberalismo. Então nós precisamos entender que Satanás, ele é o pai dos extremos, não é verdade? Com uns é o extremo, com outros é o liberalismo. Nós precisamos ser o povo do equilíbrio, o povo que mantém o princípio da palavra de Deus, não é? E aqui, o fundamento de toda forma estável é a lei de Deus. Cumpre nos apresentar em linhas distintas as claras necessidades de obedecer a essa lei. Seus princípios devem ser mantidos perante o povo. Eles são tão eternos e inexoráveis como o próprio Deus. Porque ele diz: eu sou Deus e não mudo. Então a palavra de Deus nunca vai mudar. Ela é uma palavra que não faz curva. Deus é fiel à sua palavra. Que Deus nos abençoe hoje e nos dê graça para cumprir os seus propósitos. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos acompanhe na jornada de nossa vida e nos dê graça para correr de forma que nós alcancemos esse prêmio. Em nome de Jesus. Amém.